Meu nome é Fernanda Flaviana de Souza Martins. Minha hipótese é que muitas situações que chegam no hospital, consideradas acidentes, ocultam a violência. O tema da minha pesquisa é a violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes. O tema surgiu da necessidade, eu, enquanto profissional, de estar aprofundando nessa temática, que eu trabalho cotidianamente, e também foi uma demanda do próprio Hospital João 23, que demandou essa pesquisa, porque muitas situações que chegavam no hospital, havia uma imprecisão conceitual, a diferença entre acidente e negligência. Então, discuti com a minha orientadora, a professora Roberta Romagnoli, do curso de pós-graduação de Psicologia, e aí nós decidimos juntas que seria adequado estar realizando essa pesquisa até pelo cunho social, e pelo retorno à sociedade. A pesquisa, ela foi uma pesquisa quanti-qualitativa, então ela traz dados tanto qualitativos quanto quantitativos. O quantitativo foi a pesquisa a partir dos prontuários, que de certa forma nos proporcionou, nos possibilitou traçar esse perfil, dessa criança e desse adolescente que passam pelo hospital, idade, sexo, o motivo por que chega, o diagnóstico inicial, o diagnóstico tratado. E a pesquisa qualitativa, ela deu voz aos sujeitos, dessa pesquisa, tanto aos profissionais quanto aos familiares. E a gente pôde entrevistar famílias que traziam algum indicador, apresentavam indicador de violências e que estavam com os filhos no CTI. Então são diversas situações, eu posso destacar algumas delas, a pesquisa ela traz alguns indicadores de violência e esses indicadores, por exemplo, eles na verdade eles vão servir para orientar o hospital para que ele tenha, ajude de certa forma a precisar, isso é violência, não é violência, é acidente, porque é muito difícil também para esse profissional. Por exemplo, a ocorrência de duas situações, a gente teve uma situação de um bebê de 7 meses com um queimado profundo no pulso e também no mesmo dia um traumatismo craniano específico. A ocorrência de duas violências distintas e graves, no mesmo dia simbolizam uma violência contra a criança, é um indicador e precisa ser avaliado e analisado. Um outro seria também essa questão da criança ela retornar ao hospital diversas vezes. Então é importante atenção para que a criança, que de tempos em tempos o adolescente está retornando para a urgência, para o hospital de urgência. Quando chega na urgência, é uma situação grave. Então essa reincidência ela precisa ser olhada com cuidado, porque ela pode levar ao óbito. As causas da violência ela é tratada na pesquisa a partir da formulação dos indicadores. Então, eu estudei 1.152 prontuários durante um semestre, são referentes ao ano de 2012, e ali eu pude, a partir do olhar do psiquiatra, do psicólogo, do médico, dos diversos profissionais, do enfermeiro, ir traçando o motivo real que a criança entrou e depois qual foi realmente o que aconteceu, o diagnóstico final. E aí, a partir dessas informações, a gente foi criando os indicadores para que o hospital possa utilizar. Porque, principalmente no hospital de urgência, muitas vezes tem essa coisa do salvar a vida, salvar, identificar que é uma violência. Então, é claro que nós vamos fazer opção pela vida, salvar a vida dessa criança ou adolescente. Mas se a gente não identifica que ocorreu uma violência, ela retorna para a sua realidade, para a sua casa e pode haver reincidências. E muitas vezes essas reincidências elas podem ser fatais. Então as causas são diversas, o estudo apontou a mãe como a principal pessoa que comete agressão. Nós temos o cuidado de não culpabilizá-la, porque nós sabemos os fatores estressantes, normalmente são famílias monoparentais femininas, a mãe ela está se ocupando da criança e do adolescente, muitas vezes sozinha, rimo de família, e aí tem outros fatores estressantes. A violência, infelizmente, ela é cometida em todas as classes sociais. Não podemos dizer que uma família pobre ocorreu violência porque essa família é pobre. Não, ela não tem classe social, não tem idade,
né? E aí o que nós precisamos mesmo é de identificar essas causas. Então tem os fatores estressantes, que são fatores de cunho social, econômico, as drogas, o álcool, né? A violência urbana, isso tudo, né, de certa forma, faz com que a criança sofra, né, o adolescente, algum tipo de violência e muitas violências extremas. Sobre a pessoa que mais comete a violência, a mãe aparece em primeiro lugar. Tanto a estatística do Hospital João 23, mas também nacional, semana passada saiu um dado da Secretaria Especial de Direitos Humanos que aponta a mãe como principal agressora. Né? Normalmente isso se dá pelo fato de ela estar mais presente no domicílio também. Né? E por muitas vezes está vivenciando situações estressantes. A gente tem casos muito de acidente, muitas vezes confundido com negligência, né? O estudo tentou mostrar um pouco essa diferença, mas muitas vezes as crianças estão sozinhas também dentro de casa, né? Então aí mostra um pouco a ausência de políticas públicas. Normalmente esse horário era para que a criança estivesse num centro educacional, né? E não, então o fato dela estar em casa, às vezes sozinha, faz com que ocorram realmente, né, algum tipo de acidente, muitas vezes podendo levar também a uma hospitalização, como ingerir, né, algum tipo assim, produto químico, dentre outras coisas que podem acontecer dentro de uma casa. Né? Isso é considerado negligência, quando a criança ela é incapaz e ela está sozinha naquele ambiente. Né? Então é muito difícil culpabilizar a mãe, porque tem a questão, né, da manutenção da família, da sobrevivência, e tem também essa questão de deixar. E nem sempre a gente tem a educação infantil, né, de certa forma, para todos, como está posto no Estatuto da Criança e do Adolescente. A pesquisa ela tinha a parte quantitativa, que era com os prontuários, e a parte qualitativa. Essa parte qualitativa, na verdade, eu não entrevistei as crianças nem os adolescentes, porque eram crianças e adolescentes que estavam em condições, não tinham condições, né? O normal a gente não entrevista essas crianças, mas sim os pais. Então eu busquei a família, né, entrevistar, dar voz para a família. Então eu pude perceber que muitas vezes quem cometeu essa violência foi quem salvou a vida dessa criança, desse adolescente, foi quem socorreu, foi quem chegou no hospital. Né? Então, eu pude dar voz, né? Na pesquisa nós demos voz para esse sujeito, para que ele falasse, para que ele verbalizasse. Né? E nisso a gente vê, né, de certa forma, que ainda, quanto o outro se preocupa, há uma vinculação, né? Mas uma vinculação muito patológica, né? Que precisa ser, de certa forma, cuidada. E essas famílias, muitas vezes, vêm com um histórico de violência também. Né, intergeracional, como a violência como uma questão de educação, né, uma forma de educar os filhos. Olha, eu fui educado assim, foi bom para mim e eu educo meu filho dessa forma. Só que com outros fatores estressantes, né, do cotidiano, né, ou álcool, ou droga, essa violência de educar, ela pode se tornar um contínuo de violência e levar no espancamento, numa violência mais grave, que pode até levar mesmo ao óbito uma criança ou um adolescente. A parte mais cometida do corpo é a cabeça. Então são diversos traumas, né? A cabeça é a parte mais acometida. A maior incidência dessa violência ocorre em crianças pequenas, de 0 a 3 anos de idade, né? Então essa impossibilidade de pedir o socorro, a criança é mais vulnerável, e a parte mais acometida da violência são os traumas e, sobretudo, a cabeça. Né? O principal motivo, né, das internações dessas crianças são as quedas, são apresentados a queda. Um indicador é criança pequena, né? E aí a criança, o bebê, por exemplo, a pesquisa aponta como esse indicador, a criança pequena ela não rola até 1 ano, até 1 mês de idade. Então a gente recebia muitas situações como, esse é um exemplo, né? Então esse é um indicador. Eu acho que essa pesquisa ela vai ajuda de certa forma, ela é uma contribuição no sentido que ela foi demandada, né? Foi solicitada à academia que fizesse um estudo, porque já havia um dado empírico onde as pessoas olhavam e observavam que ali havia um contexto de violência, mas não sabiam o que me autoriza, né, enquanto profissional, dizer isso é uma violência ou isso é um acidente.
Então, de certa forma, vem de encontro com uma demanda real. E aí, esses dados estão sendo retornados para o Hospital João 23, né, já foram retornados, nós devemos ter reuniões com a equipe para que, de certa forma, a equipe também fique mais forte no sentido de olhar e conseguir identificar, porque muitas vezes as violências elas são naturalizadas, são banalizadas no cotidiano, né, árduo, porque trabalhar no hospital não é uma tarefa tão simples assim, né? E aí nesse cotidiano muitas vezes passa despercebido alguns indicadores, alguns sinais. As pessoas, elas têm, né, uma tendência a julgar um acontecimento. Então, no caso, né, do acontecimento da morte de uma criança pequena pela mãe, 5 anos, né, que ocorreu, a tendência é o julgamento da sociedade. Então, eu penso assim que a gente precisa parar, pensar e ver o que aconteceu, na verdade, né, que levaram a esses, né, o que aconteceu? Foi realmente fato uma violência? Quais são os outros fatores que estão por detrás do que ocorreu ali? Porque o julgamento ele é simples, né? Lógico que qualquer cidadão vai ficar indignado, mas muitas vezes essas famílias, há muitos anos eu trabalho com famílias e a gente percebe que elas também estão numa situação de apatia social muito grande, né? Quadros de depressão, né, de estresse. Né? Então a gente precisa avaliar, né? Na verdade eu não julgaria uma mãe, um pai, né, que cometesse essa violência sem antes, né, a gente tentar apurar, ver de fato, né, o que aconteceu. E às vezes a mídia ela é muito cruel, né? Então a gente acaba revitimizando essa criança, esse adolescente, estigmatizando, né, porque ele vai para a escola e todo mundo sabe, viu. E a gente precisa proteger também essa criança nesse sentido, né, que ela não sofra mais do que ela já sofreu, né. No caso aí um óbito, mas se a criança sobrevive, precisa protegê-la, mais do que especulações do que de fato aconteceu. Uma questão assim que foi bem marcante do estudo foi o choro presente, né, nas entrevistas. Nas entrevistas eu praticamente não falei, né, eles sabiam que estavam ali, né, foi uma entrevista sigilosa, né, a gente, de certa forma, não há identificação das pessoas, mas quando é posto o tema, né, há uma verbalização, há um reconhecimento, há um desejo que o tempo voltasse, né, para que isso não ocorresse. Mas, de repente, né, aquela vida corrida, você precisa parar. O seu filho está no CTI, você está diante de uma situação que causou essa violência, né, que causou essa situação. E aí, elas fazem essa reflexão, sim. Eu acredito que há um pensar aí, né, um medo da perda. Então, isso mostra que ainda há um sentimento que precisa ser trabalhado. É possível reverter. O que mais me marcou, na verdade, nessa pesquisa, é porque eu pude, muitas coisas que eu li em alguns livros, algumas síndromes, como a síndrome de Munchausen por procuração, quando a mãe ela desenvolve uma doença que não existe no seu filho, medica, e muitas vezes pode levar ao óbito, a síndrome do bebê sacudido, né? E uma coisa que me chocou bastante foi, assim, que me fez refletir, na verdade, né, o suicídio, né, o autoextermínio de adolescentes, ele traz muito a violência psicológica, que às vezes é muito banalizada na nossa sociedade. E ela existe, né, uma tortura, uma forma de você tratar a criança, de verbalizar, de nomeá-la, pode levá-la a um quadro depressivo muito grande. Então, não só, a minha pesquisa ela revelou não só esse autoextermínio de adolescente, que é mais, entre aspas, comum na nossa sociedade, mas de crianças pequenas. E esse dado me chocou um pouco, né? A pesquisa ela revela dados de crianças que tentam extermínio a partir de autoextermínio a partir dos 8 anos de idade. Né? Então aí é um dado realmente que precisa ser estudado. A pesquisa ela não tem, ela não quer explorar tudo, ela não pôde porque ela trouxe muitos dados, mas fazer com que as pessoas pensem e busquem, né, de certa forma, uma resposta ou outros estudos, né, que ela desencadeie novos estudos,
porque infelizmente, né, a violência ainda faz parte da nossa sociedade. Quando é identificado algum caso de violência doméstica em hospitais, é feita alguma denúncia? Quando é identificado casos de violência no hospital, eu vou falar do Hospital João 23, o que eu pude perceber é que as denúncias declaradas, vou dar um exemplo, uma avó, era a segunda internação dessa criança pequena, né, de em torno de 3, 4 anos de idade, ela, a primeira vez foi por queimadura, né, ela chegou no hospital queimada, e a segunda foi porque ela havia quebrado o braço. Então a avó declarou que era um caso de violência cometida pela mãe. E nesse sentido, imediatamente a equipe se organiza para realizar a notificação. Né? Houve outro caso também da mãe, né, ter colocado, ateado fogo na filha com álcool, né, uma adolescente, o pai declarou. Os casos declarados ou que chegam, né, com um histórico de violência, todos são notificados. Né? Mas, infelizmente, essa não é a realidade do nosso país. Há muita subnotificação ainda. Né? Então, por isso a pesquisa, porque muitas vezes não chega, o discurso é né, há um não dito. Né? Essa foi a teoria que eu utilizei para poder estar estudando, né, de René Lorreau, que é análise institucional. Então, há um não dito. E, às vezes, quando isso não chega verbalizado, aí cabe à equipe apurar realmente se tem algum indicador, se realmente o que foi, o que aconteceu. Então, a orientação né, normalmente, alguns hospitais fazem isso, não é realidade, mas há uma orientação em âmbito nacional, que o Ministério da Saúde, ele solicita a um formulário, né, que você pode tirar online, todos os hospitais têm que ter acesso a ele, você precisa, quanto à identificação, preenchê-lo e encaminhar para o Conselho Tutelar Municipal e também para a Secretaria Municipal de Saúde. Às vezes o município, né, o hospital, ele encaminha para o Conselho Tutelar e esquece de encaminhar para a saúde, para a Secretaria Municipal de Saúde, e isso subnotifica. Então, hoje, quando sai a estatística, né, recentemente agora da Secretaria Especial de Direitos Humanos, a gente vê que o dado é subnotificado. Ele assusta porque ele cresceu, mas, por outro lado, aí tem algo por trás ali, porque ele não está correto, a gente sabe, porque ainda há uma subnotificação. Então, esse número é maior. Né? Infelizmente, esse número é maior. Então, isso nos chama muita atenção e nos preocupa bastante. E aí o hospital ele tem que notificar. Agora, há um medo, sim, de retaliações, né? Principalmente posto de saúde, a escola, né? Porque a gente não está falando só dessa violência que acontece dentro do hospital. Meu campo de estudo foi o Hospital João 23, mas pode chegar no posto de saúde, no hospital privado, que, né, acomete todas as classes sociais, e também numa escola. Então, não ter o profissional, procurar outros profissionais, né, discutir o caso, não ter uma ação sozinha. No Hospital João 23 nós vamos, né, de certa forma, criar uma norma com duas incidências, aqueles indicadores que eu falei inicialmente, que eu não falei todos, que são muitos, né, não houve tempo, mas aí de estar falando, olha, houve esse indicador, se a família não tem, né, realmente não aconteceu violência, tudo bem, acabou ali. Se sim, a criança vai ser protegida. Então, ainda tem muito medo de retaliações e tudo, de uma violência institucional, mas é importante que as pessoas vejam que é uma questão não da pessoa, né, que está ali, mas sim da instituição. Isso é uma barreira que nós vamos precisar de vencer, né, criar estratégia para que essas pessoas também fiquem seguras. Eu não sei como é que o médico, por exemplo, ele vai reagir quando ele identificar esse caso, porque realmente deve, se ele vai indicar para fazer um exame de corpo de delito, ou como que vai proceder isso. Normalmente, quando ocorre uma violência, né, nem todos os casos as crianças são retiradas. Então, essas famílias, normalmente, elas são encaminhadas para algum trabalho social. Por exemplo, tem o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E aí tem todo um trabalho, né, de acompanhamento de famílias que cometem algum tipo de violência. Então, normalmente, o trabalho de um hospital, ele não é isolado, ele tem que estar em rede, ele tem que conhecer, né, as entidades próximas para poder fazer os devidos encaminhamentos. A solução para a violência familiar não seria o caso de uma vida mais frequente na oração com Deus e na busca do transcendente em família? Será que não solucionaria muitos casos de violência familiar? A pergunta, né, ela é coerente. Nós precisamos de buscar todos os aliados, né? Então, o amor, a vinculação, né, eles são, de fato,
importantíssimos, né, para que a gente possa romper com a violência. Eu costumo dizer que é muito mais fácil a gente falar, né, da ferida, né, vir aqui falar de violência, mas por que não falar do diálogo, né, não falar do amor? Então eu acho que as diversas religiões, né, elas entram aí, né, como forte aliado, falando sempre, né, trazendo para as famílias esse tema, né, do vínculo, né, da não violência, né, do amor. Então é importante, sim, é importante que a gente olhe para as famílias. Eu acho que a gente precisa mudar essa lógica hoje das nossas políticas, né? Então gasta-se muito com a internação de uma criança, gasta-se muito com uma política de proteção especial. A gente precisa de prevenir, né, e prevenir falar, né, sobre a importância da família, sobre o diálogo. Então realmente esse é um ponto forte, né, que nós precisamos poder contar. Algumas feridas não se tornam apenas cicatrizes, ficam marcadas na alma por toda a vida. Ajude a proteger nossas crianças contra a violência doméstica.